Oi, pessoal! Então, pra gente finalizar hoje, né, só vou contar um pouquinho como que foi a minha primeira experiência com a anatomia. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei um pouquinho tarde na faculdade. Pra quem não sabe, tá, eu tenho 18 anos, né, ó, essa cara... Mentira, gente, tenho 32, tá? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tava com 23 anos, comecei com educação física e eu li a grade curricular e a anatomia, né, mas a anatomia deve ser tranquilo e não, né, não... Mas eu, leiga, claro, né, como todo mundo antes de fazer qualquer coisa, antes de aprender, imaginei que fosse só teoria, né, ia ver bonequinhos lá. Ai, ledo engano. Ah, Sabrina, como tu sonha. Ok, cheguei na faculdade, primeiro dia, anatomia. Bora! O que aconteceu? Fomos conhecer o laboratório de anatomia. Fiz na Univale, em Itajaí, né? Então, vamos conhecer o laboratório de anatomia. Né? Já, primeiro dia não, foi no terceiro dia, porque tinha que ter jaleco e tudo mais. Comprei jaleco, bordei meu nome, linda, maravilhosa, Sabrina. Entrei no laboratório. Entrou grupos de 10, né? Pra gente poder aprender e olhar. Quando eu entrei no laboratório, eu não me assustei, porque todos os cadáveres estavam cobertos, né? Que eles têm que ser cobertos para não mofarem, não fungarem. Mas eles mesmo assim fungam. Quando eles... E aí eu vou mostrar depois para vocês também a oração ao cadáver. Eu sou uma pessoa muito sentimental, muito. Quem me conhece sabe. Tá? Então, quando tava tudo bem, até tiraram o lençol de cima do cadáver e a gente olhou as peças e tal, tava tudo tranquilo até ali. O problema foi quando eu olhei pra parede. Tá, Sabrina? Mas tu olhou pro cadáver, e não teve problema enquanto olhou pra parede. Chorou? Sim, chorei. Porque na parede tem a oração ao cadáver e é bem grande lá na Univale, é bem grande, né? Tá escrito em letras garrafais, assim. E quando eu comecei a ler aquilo, comecei a chorar. Por quê? Eu não vou me lembrar toda a oração agora, mas começa: antes de deitar-te sobre mim, com a lâmina fria do teu bisturi, lembre-te que eu nasci do amor de duas pessoas. Gente, eu já me arrepio agora, né? Amei e fui amado, né? E por certo fui amado. Pro mundo não servi a nada. Mas agora aqui estou para o bem da ciência, para o bem da humanidade. Então, claro que eu cortei muita parte, porque eu não consigo lembrar a oração. E quando eu li aquilo me tocou tão fundo, mas tão fundo, que eu comecei a chorar. Aí a professora perguntou: o que aconteceu contigo? Assim, não, nada, é só realmente emoção. Tem certeza? Não é por medo? Eu não tive, em nenhum momento eu tive medo dos cadáveres, tá, gente? Em nenhum momento. Tanto que até hoje, quando eu vou mexer num cadáver, quando eu vou entrar no laboratório, eu peço licença até pro cadáver, porque é uma questão de respeito, tá? Porque a gente tem que respeitar aqueles cadáveres. A gente não sabe a história dele, a gente não sabe de onde ele veio, porque muitos são indigentes, né? Muitos são. A maioria, tem uns tantos que se doam, né? Se doam em vida, ou a família doa depois. Mas a maioria são pessoas em situações de rua, que falecem, e aí não tem, né, parente, não tem documento, então eles acabam levando para as universidades. E essa oração ao cadáver é exatamente para essas pessoas, né? E eu gosto muito de ler, e tem um livro do Augusto Cury que se chama A Saga de um Pensador. E eu lembrei exatamente disso naquele momento que eu li aquela oração ao cadáver, eu lembrei desse livro. Se um dia vocês quiserem, puderem, se vocês gostarem de ler, é um livro muito gostoso de ler e muito reflexivo, assim, sabe? No livro, eu não vou contar a história, mas ele falou, o moço foi fazer medicina e aí tiveram que dissecar um cadáver. E aí, quando tinham vários alunos, né, em cima da mesa, o cadáver ali, e o professor mandando dissecar aquele cadáver. Isso é no livro, tá, gente? E aí, o que acontece? Um dos alunos perguntou assim: tá, professor, mas quem é essa pessoa? Aí o professor simplesmente respondeu: não é ninguém. E aí ele ficou com aquilo na cabeça: como assim ninguém? Né?
Um homem sem passado é um homem sem história é um homem sem passado? Ele falou exatamente isso. E aí ele começou uma saga atrás de quem era aquela pessoa que eles iam dissecar. E óbvio que eu não vou contar a história, né, do livro, mas vale a pena a leitura. E eu lembrei muito disso, né, nesse dia. E aí o que acontece? Ok, passando essa parte emocional e tudo mais, a gente foi para a sala de cubas, onde o formol come a solta. Não tem como. Gente, eu chorava por emoção e chorava pelo formol. Não tinha como. Mesmo com um óculos de proteção, máscara, não tinha como. O cheiro muito forte de formol, né? Então, assim, a minha experiência foi essa. A primeira vez que eu entrei num laboratório foi assim. Claro que daí depois tiveram várias e mais várias situações engraçadíssimas dentro do laboratório. Eu desmaiei por causa de prova. Desmaiei dentro do laboratório, em cima de cadáver. Então, me chamem de doida, mas aconteceu, né? Porque eu sempre fui, eu vou tirar, tem que tirar 10, tem que tirar 10. Parece aquele esquilinho dela era do gelo, sabe? Então, isso, aí eu tirei 9,5, aí eu desmaiei. Mas assim, isso foi a minha primeira impressão dentro do laboratório. Depois, nossa, eu faltava dormir com os cadáveres, tá? Eu amo o laboratório. Eu amo. Se um dia eu conseguir levar vocês, ou vocês puderem, tiverem a oportunidade de ir no laboratório de anatomia, vão. Se quem já foi sabe como é. E vão com alguém que explique também, tá? Porque eles vão adorar. Tenho certeza disso.